O Atualize hoje tem ciência, gastronomia e música. Isso mesmo, fui a um laboratório de genética conferir como a ciência pode prever doenças nos bebês. Acompanhei o passo a passo da deliciosa torta de limão de Amanda Barreto, minha colega de terceira via, que apresenta o Esporte Total. E também fui conhecer um projeto super legal para incluir música na vida dos estudantes das escolas públicas de Campos. O Atualize começa agora. E o Atualize está no laboratório XY Diagnose. Eu vou conversar com a doutora Patrícia Damasceno, ela que é doutora em engenharia genética e vai nos falar sobre a preparação do papai e da mamãe para engravidar. Doutora, esse cuidado e a realização de exames são imprescindíveis, né? Com certeza. E com o desenvolvimento da genética, cada dia mais as pessoas podem estar se prevenindo, sabendo a probabilidade, os riscos, e isso ajuda muito a tomada de decisão da área médica. Por exemplo, hoje nós temos um exame que é um painel genômico, que a gente chama de planejamento de gravidez. O que esse exame proporciona? Ele consegue dizer se os futuros pais possuem alguma probabilidade de ter mais de 70 doenças hereditárias. Isso vai favorecer ao médico a tomar uma conduta pré-concepção, pré-natal e, caso haja o nascimento de alguma criança portadora, um tratamento mais apropriado, mais preciso, mais rápido, né? Em que consiste esse teste? Esse teste, ele foi selecionado mais de 70 doenças que são clinicamente relevantes. Então, a gente detecta na presença do pai ou no DNA da mãe se existem essas marcas. Aí fala assim, mas o pai e a mãe, eles não têm essa doença, não apresentam fenotipicamente nenhuma alteração. Mas, às vezes, eles não apresentam, mas tem a marca, que quando acontece o processo de fertilização, né, a mistura do material genético do pai e da mãe, isso pode se expressar, pode aparecer no filho. Quem deveria fazer esse teste? A princípio, todo mundo pode fazer, né, quem tem essa curiosidade, esse cuidado, mas o que é realmente aconselhável é que aqueles futuros pais que já possuem alguma doença genética previamente detectada ou a família de um dos dois tem algum atraso de desenvolvimento, alguma má formação, tá? Então, alguns desses 70 testes, como por exemplo, beta-talassemia, doença falciforme, fibrose cística, inclusive, são pesquisas que já são aconselhadas, inclusive, pelos órgãos americanos de obstetrícia, tá, e ginecologia. Aqui no Brasil ainda não tem isso, só nos Estados Unidos. Caso que seria assim, um fator obrigatório para a mãe, para a mulher, para a gestante? Sim. Aqui no Brasil, para o planejamento da gravidez, ainda é uma coisa que fica a critério dos pais, né? Tanto o desejo quanto a parte também financeira de bancar esse teste, né? Visto que o SUS não cobre. Exatamente isso que eu ia perguntar à senhora. O SUS não cobre, então seria só particular. Tem algum plano de saúde que cobre? Esse painel em especial, não. O que nós temos é, após o nascimento da criança, o teste do pezinho, né? Que pesquisa a existência de algumas dessas doenças. Aí sim, o SUS cobre o teste que a gente chama de básico, mas o do planejamento não. E do planejamento também cabe ressaltar o seguinte: a pesquisa é feita nas doenças clinicamente mais relevantes, que são hereditárias.
isso não impossibilita que uma outra doença que não tenha sido investigada no teste possa aparecer. Entendi. E esse exame feito hoje, quantos dias se leva para obter o resultado? Esse painel, ele dura no processamento em torno de 40 dias úteis, né? Porque são várias doenças, então é uma técnica mais elaborada. Então, hoje, em torno de 40 dias. Então, a gente está falando de um exame que é possível fazer, bem próximo, tem aqui em Campos, no Laboratório XY Diagnose, que você pode estar vendo a possibilidade e a disposição sua e do seu marido de ter alguma doença, desenvolver alguma doença no seu filho. Isso aí é uma preparação para a gestação. Mas por que não falar também da questão que está assustando, amedrontando várias mulheres, várias gestantes, que é a questão do Zika, né? E como que é feito o diagnóstico dessa doença, desse vírus? Bem, o diagnóstico também é feito por biologia molecular, que é por genética, tá? É uma técnica chamada PCR, que significa reação em cadeia da polimerase. Essa técnica, ela vai detectar a presença do vírus, tá? Então, se tem o vírus ou se não tem. O importante é ressaltar o seguinte, que esse vírus, segundo a literatura, ele fica no processo de infecção que dura de 5 a 7 dias. Logo, é imprescindível que esse diagnóstico seja feito nesse período, porque eu não consigo detectar se houve uma infecção há um mês atrás, entendeu? Então, é imprescindível que a gestante, quando apresente alguns dos sintomas que possa ser Zika, tipo febre, manchas, coceira, ou até uns sintomas mais leves, como dor de cabeça, dor musculares, né? É imprescindível que ela vá a uma unidade médica. O médico vai fazer uma avaliação prévia para ver se é a sintomatologia de Zika ou não, e imediatamente tem que ser pedido o diagnóstico molecular, porque tem que pegar o período que o vírus está na mãe. É um exame também feito é um exame de sangue, né? Uma simples amostra de sangue, e em torno de 48 horas a liberação do resultado. Bem, eu encontrei a Samira, que está grávida de 7 meses. É uma menina, né? É uma menina. Como que ela se chama? Emily. Emily. Já está aqui dentro, já pinta o 7? Tá mais calminha, ela tá bem tranquila. Ela é meio preguiçosinha, que ela tá com um pouquinho de espaço só na barriga. Ah, tá bem apertado para ela aí. Tá apertado. Diz uma coisa, Samira, como é que você vem trabalhando a sua cabeça com relação a toda essa ameaça e a tudo que a gente tem visto na imprensa com relação ao Zika? É porque é tudo muito novo, né? A gente não sabe se realmente ainda está sendo estudado, a gente não sabe ainda se realmente tem a ver com o mosquito, mas é tudo tão novo que a gente fica preocupado também. A gente tenta se precaver de todas as formas, né? Porque a gente escuta tanta coisa. Aí lá em casa estou usando repelente todos os dias, de 2 em 2 horas eu coloco. Tem tela, tem grade, tem tudo lá em casa. Tá quase um exército. Fiz um exército lá em casa. Imagino, mas tem que fazer mesmo. Proteção total. Tem que fazer, porque a gente não sabe muito bem, né, ao certas coisas, às vezes não são afirmações, né, são várias interrogações. E o que você falaria para as mães que estão nos acompanhando agora e que estão em casa, assim, bem preocupadas, né, com a ameaça? Verdade. Que tome todos os cuidados, passar repelente, para seguir certinho o que a médica pede, para a gente poder cuidar da saúde da nossa filha, que ele nasça com saúde. Pois é. E olha, a gente aqui da Atualize está te desejando também uma boa hora, né, um bom parto e que essa princesa nasça com muita saúde. Amém. Obrigada. Muito obrigada. Até um tempo atrás, a gente sabia que o vírus ele só entrava em contato com o feto nos 3 primeiros meses de gestação. Agora não, agora
em qualquer idade gestacional o vírus pode estar ali, né? Na verdade, assim, ainda as pesquisas estão sendo feitas, né? Então, é muito recente isso, essa relação com microcefalia, a forma de transmissão, que a gente sabe que é pelo mosquito Aedes aegypti, mas hoje em dia já existem pesquisas, né? Pelo sêmen, pela saliva. Então, assim, isso tudo é muito novo, né? Começaram os casos a surgir em outubro do ano passado. Então, assim, eu acho que com o resultado em mãos é importante porque isso vai direcionar até a prática médica, né? E também de maneira que a gestante tenha um acompanhamento mais de perto, tanto da gestação quando essa criança nascer. Mas a gente tem, assim, também que ficar sempre de olho nas pesquisas, porque muita coisa é verdade, mas muita coisa ainda está para ser comprovada, né? Então, por enquanto, é difícil você afirmar alguma coisa. A gente ainda tem que aguardar um pouco mais. Sim, o que a gente tem que fazer é uma detecção rápida nesse período de 5 a 7 dias, né? E fazer um acompanhamento mais a miúde, né? Um acompanhamento mais de perto.